Olá pessoal, tudo bem? Pois é, vamos trazer um assunto que rende bastante discussão. Nesta quarta-feira, dia 23 de outubro, aniversário do Rei Pelé, Edson Arantes do Nascimento, completando 79 anos de idade. Eu fiz uma postagem nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no Facebook, uma foto do Pelé e dizendo: parabéns, Rei Pelé, o maior jogador de futebol de todos os tempos, disparado. E aí vieram muitas respostas em todas as redes sociais, contestando ou concordando com a minha opinião. Uns dizendo que o maior foi o Maradona, outros dizendo que o maior é o Messi, outros dizendo que o maior é o Cristiano Ronaldo e assim por diante. Eu respeito todas as opiniões, cada um tem uma visão das coisas, mas eu não aceito quando vem com certas desinformações. Por exemplo, para contestar a opinião, vi informações que não são verdadeiras. Por exemplo, o Pelé fez gol até pela seleção do Exército. Gente, se tirarmos os gols que ele fez pela seleção do Exército, que foi muito pouco, e também outros combinados, outros jogos festivos, dá 77 gols de quase 1.300 que são contabilizados para o Rei. Só pelo Santos ele fez mais de 1.100 gols. Então, ele não precisa dos gols que ele fez pela seleção do Exército. Então, isso não é argumento. O Pelé só enfrentava time pequeno. Enfrentava times pequenos e enfrentava times grandes. O Santos, quando enfrentou em amistosos, em torneios, equipes da Europa, venceu a maioria dos jogos. Já ganhou de Barcelona, de Inter de Milão, já ganhou de Benfica, já ganhou de muitos times da Europa. E enfrentava os principais times brasileiros. E se as pessoas observarem, qual era a seleção campeã do mundo, a seleção com mais títulos naquela época, qual era a melhor seleção do planeta? Não era a seleção brasileira? E a maioria dos jogadores, ou todos, atuavam no futebol brasileiro. Então o nível do futebol brasileiro era muito grande e se equiparava ou até era superior ao do futebol europeu. Então o Pelé teve sim essa dificuldade de enfrentar equipes grandes e a facilidade de enfrentar equipes pequenas, assim como outros jogadores. Messi joga contra um Real Madrid, joga contra o Manchester City, mas também joga contra um Granada, joga contra um Mallorca, um Deportivo Alavés e assim por diante. Então, cada um dentro dessa possibilidade, dessa dificuldade. O Pelé, se ele era muito superior à sua época, é mais uma coisa que ele tem a seu favor. Se ele era fora de série, dentro do ambiente que ele jogava, é porque ele se preparava mais e porque tinha categoria mais do que os outros. Alguém pode dizer: o maior de todos os tempos é o Messi. Gente, para ser o maior de todos os tempos, o Messi, na minha opinião, primeiro ele tem que superar o Cristiano Ronaldo. E ele ainda não superou dentro da sua época. Por enquanto ele está à frente, 6 bolas de ouro, 6 vezes melhor do mundo contra 5. Ele ainda não é absoluto em cima do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo pode vir a ter 3, 4 temporadas ainda fantásticas e superar o Messi. E aí o Messi vai ser o maior da história, sendo que não superou nem o Cristiano Ronaldo? Então tem que se observar esse aspecto. E a mesma coisa eu digo para Cristiano Ronaldo. Ele é o maior da história? Não, ele não superou nem o Messi. Então ele não pode ser considerado o maior da história, na minha opinião. Existem outros jogadores que fizeram sucesso na história do futebol mundial. Não precisa ter visto os jogadores jogarem para você emitir uma opinião. É você estudar a respeito, é você observar imagens, é você observar depoimentos. Por exemplo, Di Stéfano. Se você for na internet, você vê o que Di Stéfano fez. Atuou por 3 seleções, atuou no Real Madrid, fez história no Real Madrid, era um jogador fantástico, mas na opinião, por exemplo, do Puskás, que jogou no Real Madrid com o próprio Di Stéfano, o maior da história é o Pelé. Na opinião do Johan Cruyff,
Um dos maiores jogadores da história, o maior da história é o Pelé. Na opinião do Beckenbauer, o maior da história é o Pelé. Na opinião de muitas pessoas, o maior da história é o Pelé. Então não é um disparate, como cheguei a ver em respostas. Poxa, mas hoje todo mundo acha que o Messi foi o melhor da história. Não, todo mundo não. Alguém pode achar, alguém pode ter essa opinião e eu respeito, mas não se pode contestar essa opinião não expondo a verdade, desconhecendo alguns fatos históricos. O Pelé, na minha opinião, por que ele é o melhor de todos os tempos? Porque ele dominava todos os fundamentos do futebol com excelência. Cabeceio, perna direita, perna esquerda, lançamento, chutes, passes, dribles, velocidade, potência, cobrança de falta, de escanteio. Ele já fez gols de todos os jeitos possíveis. Ele é um dos maiores cobradores de falta da história do futebol mundial. O Pelé tinha um senso de posicionamento fantástico. Um jogador extremamente rápido. E se precisasse marcar, ele ajudava a marcar. O Pelé tinha tamanha eficiência que se precisasse jogar no gol, ele jogaria com excelência. E era um jogador que treinava mais do que os outros, que não tinha regalias, que era extremamente profissional e era extremamente companheiro. Todos os jogadores, você vê os depoimentos, que atuaram com o Pelé, tiveram a satisfação de atuar do lado dele. Era um jogador de grupo. Então, por todos esses aspectos, eu considero o Pelé o maior de todos os tempos. Houve também quem comentasse, e isso é importante a gente expor, mas o Pelé não reconheceu uma filha. Foi o Edson, foi o cidadão, foi o homem que é passível de erros, que tem os seus problemas, que tem as suas frustrações, que tem as suas fraquezas, que tem as suas virtudes, que tem os seus defeitos. Então, isso aí foi ele. E eu não coloco isso na conta. Até porque eu não vou analisar também a vida particular do Messi, a do CR7, a do Di Stéfano, a do Maradona, para fazer qualquer tipo de análise nesse sentido. Se ele errou, é uma questão particular dele. O que eu analiso é o atleta de futebol, o Pelé, que para mim é eterno. Para mim é o maior de todos os tempos e dificilmente será superado. Não vai ser pelo Cristiano Ronaldo, não acredito que seja pelo Messi, não foi pelo Maradona, não foi por outro jogador que passou aí pela história do futebol mundial. Ainda não nasceu algum jogador que venha a superar o Pelé, a não ser que o Messi ganhe umas 3 Copas do Mundo com a Argentina, que o Cristiano Ronaldo ganhe uma Copa do Mundo com Portugal, que chegue a 1000 gols marcados e supere as marcas do rei do futebol. Para mim, o Rei Pelé, por enquanto, é insuperável. Parabéns aí, 79 anos.